Fala aí galera, meu nome é Antônio e o grande desafio de hoje é acabar de vez com o mito de Jesus Cristo. Jesus para você é um cara que nasceu no dia 25 de dezembro, sua mãe era uma casada virgem. Jesus para você seria um homem que fez inúmeros milagres e após ser assassinado, ressuscitou dos mortos? Agora prepare um lanche, se acomode, relaxe, porque o vídeo vai ser um pouco longo e vai trazer a verdadeira história de Jesus. Coisas que talvez você nunca tiver ouvido falar antes e que vão provar que o nosso Messias não passa de um grande mito, como muitos outros deuses na história da humanidade. O que boa parte das pessoas comemoram no dia 25 de dezembro. É claro que você e muitos outros que devem estar assistindo o vídeo devem ter respondido que é o Natal, o nascimento de Cristo. Então, como nós estamos no ano de 2015, há 2015 anos atrás teria nascido o Salvador da humanidade, Jesus, ou Yeshua, tá galera? Porque o nome verdadeiro de Jesus é Yeshua e não Jesus. Jesus é a transliteração do nome, do significado correto do nome Yeshua, tá? Jesus não é errado, é apenas uma transliteração, mas o nome certo Yeshua, tá bom? Mas enfim, Yeshua ou Jesus, como você queira chamá-lo, o nome não importa nessa questão, teria nascido no dia 25 de dezembro de 2015 anos atrás. E isso é uma mentira. A primeira mentira desmascarada aqui nesse vídeo. E é claro, alguns que estudam a história de Jesus devem saber, mas a maioria não sabe. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa foi uma data colocada por Roma, que antes era uma data de celebração ao Deus Sol invicto, tá? Então é uma data pagã em honra ao Sol e não a Jesus Cristo. Ou você pode me mostrar na Bíblia algum trecho que demonstre claramente que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Você sabia que o Jesus descrito por Mateus teria 11 anos quando nasceu o Jesus descrito por Lucas? Você não está acreditando no tio não, né? Então vamos ler o que diz Mateus e Lucas. O tio vai ler aqui na Bíblia Online no PC, que eu tô sem minha Bíblia, eu detonei tanto ela. O tio vai ler aqui, ó, Mateus 2 no PC, tá? Mateus 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Continuando a nossa leitura dessa vez, Lucas 2, de 1 a 5. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré até a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa a família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Bom, o problema é o seguinte: o reinado de Herodes termina com sua morte em 4 a.C. E o governo de Quirino só começa no ano 7 depois de Cristo. Então, teria vindo Jesus antes de Cristo ou Jesus teria vindo depois de Cristo? Porque a data que eles entregam é de 2015 anos atrás. Mas sendo como podemos ver nessa discrepância entre o texto de Mateus e de Lucas, Jesus teria vindo antes de Cristo, tá? Então tem essa diferença aí de no mínimo 10 anos de um para o outro, tá galera? Então, quem puder responder essa pergunta aí do porquê tem tamanha diferença, é só deixar aí no comentário pro tio. Sabe, em cultos pagãos é comum nós termos a lenda de que algum vilão poderoso, ou algum rei, algum ser importante seria substituído por filhos herdeiros. E não é isso que acontece, por exemplo, na história de Édipo. Por exemplo, Laio, rei de Tebas, teria sido orientado pelo oráculo de Delfos que seu filho o mataria e se casaria com a própria mãe. Outra história que traz um fato semelhante é, por exemplo, a história de Perseu, onde Acrísio também consulta um oráculo e esse lhe diz que Danae teria um filho que o mataria. Uma história mais famosa do que todas essas é a história de Zeus, o todo-poderoso deus dos raios da mitologia grega.
Quando Cronos, seu pai, ele teria os seus filhos, teve a profecia de que um de seus filhos o substituiria. Então ele começou a engolir os seus filhos, os outros deuses, entre eles Poseidon e Hades, que eram irmãos de Zeus. Até que a mãe de Zeus enganou Cronos, dando para ele uma pedra para comer no lugar de seu filho. E depois Zeus destrona Cronos, o deus do tempo. Então Mateus relata que teria havido um massacre dos inocentes por parte do cruel Herodes. Fato este que não é mencionado em nenhum registro histórico. Nem mesmo Lucas corrobora tal fato. Se tivesse ocorrido, com certeza muitos historiadores e Lucas teriam descrito e o colocado na Bíblia, ou os outros historiadores teriam registrado em seus livros e mencionado na época e contexto histórico. Essa parte da perseguição das crianças parece ter vindo mais com uma relação ao que aconteceu com Moisés e as crianças do Egito. Outra contradição interessante entre Mateus e Lucas é, por exemplo, que Mateus afirma que os pais de Jesus, Maria e José, já moravam em Belém. Porém, Lucas afirma que eles eram de Nazaré e que vieram até Belém, onde tiveram Jesus. Bom, parece claramente que isso foi posto pelos autores desconhecidos do Evangelho para poder cumprir a profecia de Miqueias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Afinal de contas, se chama Jesus de Nazaré, ou Nazareno. Isso daria a entender que Jesus, na realidade, teria vindo de Nazaré e não de Belém, e que seu nascimento em Belém foi forçado para se tentar dar uma ideia de cumprimento das profecias, como no caso de Miqueias. Outra coisa interessante que pouca gente sabe é a total discrepância entre a genealogia de Jesus dita por Mateus e a dita por Lucas. São totalmente contraditórias. No capítulo 1 de Mateus, você vai ver a genealogia de Jesus até Abraão. No capítulo 3 de Lucas, você vai ver a genealogia de Jesus até Adão. Eu vou colocar aqui agora as duas genealogias para que você possa ver na tela. Primeiro, a genealogia de Mateus. Tá vendo aí? Se quiser, pausa o vídeo ou então abre uma guia no lado e coloca lá na Bíblia Online ou pega a sua Bíblia mesmo e vai vendo. Essa daí é de Mateus. Agora aqui a de Lucas. Olha que interessante. Você pode ver que muitos nomes mudaram, não é? Então, isso aí é uma total discrepância que poucas pessoas conhecem. Só quem gosta de estudar mesmo o assunto sabe sobre isso. É totalmente incorreta as duas genealogias quando comparadas uma com a outra. Aí os pseudo-exegetas vão inventar uma série de malabarismo para poder tentar indagar sobre essas contradições. Geralmente são falácias. O que ocorre é que apenas dois nomes se repetem nas duas genealogias. Então, galera, pode ser até que esses dois outros nomes não se refiram a pessoas iguais, e sim pessoas até mesmo diferentes. As pessoas que se repetem é Salatiel e Zorobabel, tá? O resto é tudo diferente, nenhuma pessoa das duas genealogias são iguais, tá? Totalmente contraditória a genealogia de Mateus com a de Lucas. Outro fato curioso que o tio aqui traz para vocês é que os 3 reis magos não eram reis e muito menos eram 3. O Evangelho de Mateus, e somente no Evangelho de Mateus, dizem que magos do Oriente vieram ao nascimento de Jesus seguindo uma estrela. Bom, a Bíblia não relata em nenhum momento a palavra reis, e só se sabe que são mais de um. Em nenhum momento também diz que são 3. O nome Gaspar, Melquior e Baltazar só surge depois, no século V. O mais provável é que os reis magos tenham sido inspirados no zoroatrismo e eles sigam a religião persa, por isso vindos do Oriente. Bom, tanto eu falo aqui nos meus vídeos Marcos, Mateus, Lucas e João como sendo os autores dos evangelhos,
correto? Porém, o que muita gente não sabe é que eles não são os autores da Bíblia. Em nenhum texto está escrito que eles escreveram. Esses nomes, Mateus, Marcos, João e Lucas, foram simplesmente atribuições dados pela igreja. Nenhum texto diz que eles são os autores. A igreja que diz que são eles. Hoje em dia é muito simples você encontrar pessoas que sabem ler e escrever. Provavelmente você sabe ler e escrever e boa parte de sua família também. É ou não é? Mas antigamente, ler e escrever era algo raro. Era como hoje você ser um engenheiro, ser um arquiteto, ser algo de renome, ser uma profissão grande e que requer esforço. Então escrever era algo incomum. Supõe-se até que caso Jesus tenha existido, ele e seus apóstolos tenham sido analfabetos, assim como boa parte de seus seguidores. Tanto que você não vê nenhum evangelho de Jesus, é ou não é? Então, galera, o que acontece? As comunidades que acreditavam em Jesus Cristo tinham suas histórias e pagavam a escribas para poderem colocá-las no papel. Então, cada escriba tinha a sua determinada fonte. Cada evangelho traria as suas determinadas histórias. Por exemplo, o evangelho de Marcos parece ser a fonte para Mateus e Lucas. E Lucas e Mateus também têm uma outra fonte que se diferencia da de Marcos. Quando não são textos copiados de Marcos, significa que Mateus e Lucas provavelmente beberam de uma fonte diferente, que é chamada pelos estudiosos de fonte Q, tá? Então, galera, eles não são os autores da Bíblia, e sim escribas que foram financiados por comunidades que tinham essas histórias como verdadeiras. Por isso nós vemos tantas contradições nas histórias de ambos. Lembra lá no primeiro vídeo sobre a Bíblia que o tio explicou que, por exemplo, Bíblia vem do Biblion, que significa coleção de livros e tudo mais? Então, só para vocês terem uma ideia, galera, uma semana de um trabalhador comum dava ele 4 dracmas, que é uma moeda da época. Então, um pedaço de papiro, um simples pedaço de papiro, custaria, no caso, uma semana inteira de trabalho braçal dessas pessoas. Então, quem compôs os evangelhos não eram pessoas pobres, e sim pessoas ricas que estavam no poder ou comunidades inteiras que queriam passar a sua doutrina adiante. A maioria dos seguidores de Cristo, se é que esse Messias existiu, na verdade seria pobre e analfabeta, e seus textos chegaram a gente através de pessoas ricas e com dinheiro. Porém, eu não estou acabando por aqui não, vamos continuar para ver se esse personagem realmente existiu ou não. Agora o tio vai apresentar para vocês esse papiro aqui. Me deu trabalho achar essa imagem, mas esse é o papiro de número 4 dentro do estudo de papirologia. Podem observar a imagem, a fragmentação e o estado que se encontra o papiro, tá? O papiro de número 4, junto com o papiro de 64 e 67, são os papiros que contêm o Evangelho de Lucas, tá? Ele aborda Lucas, capítulo 1, versículos 58 e 59, aí vai para o capítulo 1, versículo 62, do 62 até o capítulo 2, versículo 1, versículos 6 e 7. Esse papiro, galera, que não contém todo o Evangelho de Lucas, é do século 2, entre 150 a 175 depois de Cristo. E tem muitos estudiosos que afirmam que ele é de 200 anos após Cristo. Então, galera, pensa aqui com o tio. Se lá por volta do ano 50, 60, 80 e 90 depois de Cristo que foram escritos os evangelhos por Mateus, Marcos, Lucas, aonde estão esses papiros? Aonde estão os evangelhos escritos por eles? Por que não há suas cópias? Por que se perderam no tempo? Então, galera, as cópias mais antigas que você tem notícia são de por volta, na melhor das hipóteses, de 150 a 175 depois de Cristo. E são fragmentos de alguns evangelhos, e não o Novo Testamento completo. O tio está colocando aqui agora imagens de outros papiros, que são de outros tempos, outros períodos, por exemplo, século 3, e olhe só o estado
dos papiros. Acredita-se que tem um papiro que seja aproximadamente de 90 depois de Cristo, que tenha sido encontrado numa máscara mortuária egípcia. Porém, esse ainda está em análise e não se sabe se é verdadeiro e o que contém nele. Então, o mais antigo seria de 150 a.C., mas olha esses outros papiros que nós encontramos sobre os evangelhos e olhe o seu estado. Agora preste atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. Como que surgiu a Bíblia, o Novo Testamento, completo, se não existe papiro completo do Novo Testamento? Se por ordem você tem que ter a Bíblia copiada dos papiros originais, como que ela está completa com informações adicionais se isso não continha nos originais, nos primeiros papiros? Se não existe, como que foi aparecer na Bíblia essas passagens e como que a Bíblia está completa hoje? Aí tem gente que vai falar dos códices, por exemplo, o Código Sinaítico, o Códice Alexandrino, o Códice Vaticano, vai falar dos códices. Porém, até mesmo os códices foram alterados. Tem alterações, como por exemplo no caso dos códices palimpsestos, onde o couro é raspado e se é feita nova escrita, onde muitas vezes o copista não lembrava a escrita original e inventava, supunha e acrescentava algo a esmo, adulterando o códice. E quando você compara, por exemplo, o Códice Sinaítico com o Códice Vaticano, você tem várias adulterações, tá? Ou coisas que são contraditórias e diferentes. Você, por exemplo, pega o Códice Vaticano ou o Códice Sinaítico, que são datados do século IV, e compara com os primeiros papiros de 150 depois de Cristo, e com você vê as suas contradições. Como que algo que não tem nos papiros originais foram aparecer completo nos códices. Outro exemplo que eu posso citar também seria o Evangelho de João, que ocorre a mesma coisa. Papiros fragmentados em que chegam completos no Códice Sinaítico, no Códice Vaticano e até mesmo no Códice do século V, que seria o Códice Alexandrino. Aí alguns podem até atestar que isso aí é coisa dos pais da igreja, como por exemplo Clemente de Roma, que nada diz sobre muitos versículos de João. Policarpo, que também é outro pai da igreja, também não atesta os fragmentos ou o Evangelho de João. Já o pai Justino, ele faz uma única atestação do versículo de João, que é o capítulo 3, versículo 5. E por último, o pai Inácio também não faz atestação ao Evangelho de João. Onde o tio quer chegar com isso? Bom, sabe aquela bela passagem onde Jesus salva uma adúltera de ser apedrejada? Aquela passagem onde ele diz: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra? Bom, isso foi introduzido na Bíblia por volta do século III. Sim, do século III, depois do suposto nascimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa passagem foi deliberadamente colocada ali por escribas e não consta nos originais. Ou seja, quando você tem algo adicionado posteriormente, que vai aparecer em códices futuros e na Bíblia que você tem hoje, isso foi feito através de cópias, adições, distúrbios, manipulações, como nesse caso, onde o cristianismo queria romper com o judaísmo e é introduzido essa passagem onde mostra claramente um rompimento, mostrando que Cristo superou o judaísmo, sendo que essa passagem não é histórica, nunca aconteceu e foi introduzida a partir do século III. Outra famosa passagem que não é suportado pelos papiros originais é aquela: Pai, perdoai-los, pois eles não sabem o que fazem, em Lucas. Assim como essa que eu mencionei de João, do Atire a Primeira Pedra, essa de Lucas também não é atestada pelos papiros originais. Outra coisa, outro fato interessante que o tio traz para vocês é que, por exemplo, no Códice Sinaítico e no Códice Vaticano não apresentam as falas de Jesus ressuscitado a seus apóstolos, a seus discípulos. Apresenta apenas as meninas que viram um rapaz vestido de branco dizendo que Cristo havia ressuscitado. Só isso não desmente a ressurreição de Cristo, porém você pode ver claramente que todo o resto sobre a ressurreição de Cristo foi adicionado posteriormente, incluindo as suas falas. Mais uma evidência das centenas de adulterações do Novo Testamento.
E eu tô falando só do Novo Testamento porque esse vídeo é de Jesus, eu nem falei do Velho Testamento. Então galera, eu demonstrei aqui várias adições feitas que não existem no original. Eu fiz algumas importantes, sendo que existem várias outras adições que foram feitas e que não existem nos originais. Muitas, tá? Então você vê que a Bíblia que chegou hoje para você, contando sobre o Novo Testamento, sobre a história de Jesus, ela incorporou histórias que não existiam. Porém, existem evangelhos chamados apócrifos, existem livros chamados apócrifos, que são apócrifos ocultos, tá? Que foram retirados da Bíblia pela igreja. Isso mesmo. E que trazem um pouco da história de Jesus vista por um outro ângulo. E é um pouco dessas histórias que eu vou contar para vocês agora. Inclusive uma em que Jesus mata pessoas e outra em que ele é casado. O que eu vou ler para vocês agora é o Evangelho de Tomé, apenas um trecho. Olha, teu filho está no riacho e juntando um pouco de barro fez uma dúzia de passarinhos, profanando com isso o dia do sabá. José foi até o local e ao vê-lo ralhou com ele dizendo: por que fazes no sabate o que não é permitido? Jesus, batendo palmas, dirigiu suas figurinhas ordenando-lhes: voai. Os judeus ao verem isso encheram-se de admiração e foram contar aos seus superiores o que haviam visto Jesus fazer. Encontrava-se ali presente o filho de Anás, o escriba, e teve a ideia de fazer escoar a água represada por Jesus usando uma planta de vime. Ante essa atitude, Jesus indignou-se e disse: malvado, ímpio e insensato, será que as poças e as águas te estorvavam? Ficará agora seco como uma árvore, sem que possa dar folhas, nem raiz, nem frutos. Imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco. De outra feita ele andava em meio ao povo, quando um rapaz que havia correndo esbarrou em suas costas. Irritado, Jesus disse-lhe: não prosseguirás teu caminho. Imediatamente o rapaz caiu morto. Aí o povo foi lá e indagou a José que com um filho como este não podem continuar a viver com o povo, ou tem de acostumá-lo a abençoar e não amaldiçoar, pois causa a morte de nossos filhos. E o que aconteceu? Aconteceu que todos que falaram mal de Jesus acabaram ficando cegos. Galera, esse é um livro apócrifo, um livro que foi abandonado pela igreja, e é um livro de Tomé sobre a infância de Jesus. Se você não acredita que existe esse apócrifo, abre uma aba do lado, pesquisa, ou vai em uma biblioteca pesquisar, ou procura sobre um teólogo, alguma coisa assim, alguém que possa lhe ensinar sobre isso, porque isso aí existe, eu não estou inventando nada. A fonte disso é Evangelho de Tomé sobre a infância de Jesus, tá? Por que a igreja retirou isso? Porque ela não vai deixar uma passagem dessa em seus livros canônicos, é ou não é? Outro apócrifo é o apócrifo de Filipe, que diz que Jesus amava Maria mais do que os outros discípulos e que frequentemente a beijava na boca. Em outro trecho de Filipe fica claro que Jesus é acompanhado por Maria, sua mãe, por sua irmã e pela sua esposa Maria também. Olha essa imagem aqui de Karen King segurando um fragmento de papiro do Egito em que Jesus supostamente teria dito minha esposa. Então, no caso, é mais uma evidência de que corrobora que os cristãos, por volta do século IV ou antes, acreditavam que Jesus era casado. Não é evidência de que ele tenha existido e de que ele fosse casado, e sim de que alguns cristãos, por volta desse século, acreditavam sim que Jesus era casado e tinha esposa. Gutenberg, que foi o inventor da imprensa, começaram a fazer as primeiras cópias da Bíblia. Eu já expliquei um pouco disso sobre Gutenberg, sobre a imprensa, sobre os monges copistas no primeiro vídeo, O Grande Desafio Bíblia. Se você não viu, veja que é importante para entender esse. Então, quando eles venderam a primeira Bíblia para o rei Carlos VII, e o rei Carlos VII foi comparar a sua Bíblia com o arcebispo da França, os dois ficaram chocados porque viram que a Bíblia era igual e não tinha erros, não tinha diferença entre uma e a outra, eram iguais, e aquilo só poderia ser obra do diabo, e as coisas não acabaram muito bem para Gutenberg, porque eles pensaram realmente se tratar em coisas do diabo. Então as pessoas estavam até acostumadas aos erros e diferenças de uma Bíblia para outra. Você já assistiu a série The Walking Dead? Ou já jogou algum jogo do Resident Evil?
que tem aquele zumbi, aquelas coisas todas de mortos-vivos. Já viu o filme Madrugada dos Mortos? Essas coisas de zumbi e pessoas que já morreram ressuscitando. Pois saiba você que na Bíblia isso é muito comum em relação à história de Jesus. Acompanha com o tio o seguinte trecho de Mateus 27, versículos, a partir do versículo 50. Olha só. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, que é Jerusalém, e apareceram a muitos. Puta que pariu! Impressionante, não é? Um monte de zumbi entrou na cidade e não existe um registro histórico disso. Uma menção nos registros históricos, não existe nenhuma menção, tanto da ressurreição de Jesus quanto da ressurreição dos santos. Ou você vai dizer que a sua Bíblia está errada e que isso não aconteceu. Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Então você pode ver que Jesus, quando teve o véu rasgado, vários santos ressuscitaram. Jesus também ressuscitou um menino que era visto por multidões, assim como os santos deviam ter sido vistos por multidões também. E vamos continuar. Mateus 9:18. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dela, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. João 11, de 38 em diante. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra, Marta. Irmã do defunto disse-lhe: Senhor, já cheira mal. Jesus disse: tire a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto por lenços. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, galera, Jesus fez um verdadeiro The Walking Dead, uma verdadeira madrugada dos mortos por toda Jerusalém. E nenhum historiador sequer citou uma palavra sobre seus feitos. Pô, o cara estava ressuscitando pessoas. Imagine que você tem um amigo que, além de ressuscitar pessoas, ele consegue transformar água em vinho. O quanto que a mídia não iria estourar sobre esse cara e falar: porra, tem um amigo que ele transforma água em vinho. Isso seria fantástico hoje e não é diferente se acontecesse de verdade antigamente. O cara andando sobre as águas, surfando com chakra no pé, como o Naruto faz.
Isso seria realmente espantoso, alimentando milhões de pessoas com apenas alguns pedaços de pães. Como isso é possível que tenha ficado totalmente sobre silêncio, oculto e esquecido nas histórias pelos historiadores contemporâneos de Jesus? O historiador Michael Polkovic analisou mais de 126 textos da época de Jesus e nenhum deles, absolutamente nada, relata sequer uma única menção a esse personagem de ficção. Para se ter uma ideia, seria como se os jornais de hoje, desse século, nada tivessem falando sobre Pelé, ou sobre o Messi, ou o Cristiano Ronaldo. Imagine todo um noticiário esportivo que não fala desses caras. Isso só seria possível se eles não existissem. Como eles existem, existem notícias sobre eles. Diferente do que ocorre com Jesus. Se ele tivesse existido e feito todos esses milagres a quais nós vemos na Bíblia, ao qual eu mencionei até aqui e li alguns trechos, isso teria que ser relatado pelos historiadores, isso teria que estar em evidência nos textos contemporâneos de Jesus, e isso não ocorre, exceto em falsificações. Porém, muitos vão alegar que Flávio Josefo é a maior autoridade, que ele comprova assim que Jesus existiu. Flávio Josefo, que viveu do ano 37 depois de Cristo, ou seja, depois que Cristo já havia morrido supostamente, até o ano 103 depois de Cristo, ou da Era Comum, como você preferir. Eu já vou explicar esse lance de antes e depois de Cristo, mas antes vamos falar sobre Josefo. O professor Edson Amaro me passou essa página do livro Antiguidade Judaica. Nesse trecho você pode ver um parágrafo em que Josefo supostamente teria falado sobre Jesus. E é nesse parágrafo, esse pequeno parágrafo de um livro cheio de coisas, que os cristãos se agarram para dizer que Josefo relatou Jesus e que Jesus é real. Josefo foi um historiador judeu e fariseu que ele residia em Roma. Eu vou ler agora com vocês o parágrafo em que supostamente Josefo teria escrito sobre Jesus. Vamos lá. Naquele tempo nasceu Jesus, homem sábio, se é que se pode chamar homem, realizando coisas admiráveis e ensinando a todos os que quisessem inspirar-se na verdade. Não foi só seguido por muitos hebreus, como por alguns gregos. Era o Cristo, sendo acusado por nossos chefes do nosso país. Entre Pilatos, este o fez sacrificar. Seus seguidores não o abandonaram, nem mesmo após sua morte. Vivo e ressuscitado, reapareceu ao terceiro dia após sua morte, como havia predito os santos profetas, quando realiza outra 1000 coisas milagrosas. A sociedade cristã, que ainda hoje subsiste, tomou dele o nome que usa. Uma coisa que muitos apologistas cristãos não atentam é que Flávio Josefo era fariseu, e ele morreu fariseu. Somente um cristão teria afirmado que Jesus é o Cristo. E se Flávio Josefo tivesse feito isso, ele teria que ter renunciado à sua fé, coisa que ele não fez. Josefo costumava escrever capítulos e mais capítulos sobre pessoas irrelevantes, e mais capítulos com pessoas com certa relevância. E para Jesus, que teria sido alguém tão importante, ele teria dedicado apenas um parágrafo? Tá de sacanagem, né? Ele fala de Moisés da página 127 até a página 235. De Davi, ele fala da página 300 até a página 372. E ele gasta mais de 50 páginas falando dos irmãos macabeus. E para encerrar de vez com essa história e deixar claro que Josefo não escreveu coisa alguma sobre Jesus, é que os pais da igreja, que eram acusados sobre o fato de Jesus ser mais um mito, não usaram esse trecho de Josefo para se justificar e dizer que Jesus era real sim. Eles não usaram. Nós sabemos que os pais da igreja nunca mencionaram esses trechos de Flávio Josefo. Quem eram os pais da igreja? Justino, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Orígenes. Aliás, Orígenes fazia duras críticas a Josefo, que falava, por exemplo, de João Batista, mas não reconhecia Jesus como Messias. Esse parágrafo de Josefo não foi aprovado nos exames grafotécnicos. E o que acontece? Acontece que esse parágrafo foi adicionado
posteriormente a sua reedição por monges copistas, se tratando nada mais nada menos do que uma absoluta falsificação na cara de pau. Eusébio, um dos principais responsáveis pela explosão, pelo boom de popularidade que teve a igreja, ele aprovou as fraudes como meio de popularização da nova crença, do cristianismo. Então, as fraudes eram aceitas sim pela igreja e muitas vezes protegidas e feitas por ela. Agora o tio vai falar para vocês outros historiadores que não falaram absolutamente nada de Jesus. Sêneca, 4 a.C. até 65 d.C. Não falou uma palavra. Plínio o Velho, de 23 d.C. a 79 d.C. também não mencionou Jesus. Quintiliano, de 39 d.C. a 96 d.C. também não fala nada. Epitectus, que viveu de 55 d.C. a 135 d.C. não menciona Jesus em momento algum. Marcial, de 38 d.C. a 103 d.C. esqueceu Jesus também. Juvenal, de 55 a 127 também não menciona o seu Messias. Plutarco, de 46 a 119 d.C. também parece nunca ter ouvido falar do mito de Jesus. Plínio o Jovem, de 61 a 113 d.C., disse uma máxima que consiste em que alguns cristãos se reuniam para cantar louvores. Nada além disso. Suetônio, que viveu de 69 a 122 d.C., escreveu sobre alguns imperadores, e um deles era Cláudio, que teria expulsado alguns tumultuadores judeus que viviam sob a influência de um tal de Cresto. Outro historiador que eu posso mencionar é Tácito, que viveu de 56 a 120 d.C. e, segundo muitos historiadores, teve seus textos adulterados, assim como Joséfo. Algumas questões até parecidas, como por exemplo termos que não aparecem até depois de sua obra ser concluída, inserções feitas posteriormente, o não uso de seus textos pelos pais da igreja, entre outros fatores que evidenciam que se trata mais uma adulteração feita pela igreja. Filo Judeu, de 15 a.C. e 50 d.C., parece nunca ter ouvido falar de Jesus ou de um milagreiro que foi crucificado e coisas do tipo. Galera, essa foi uma pequena lista de historiadores contemporâneos de Jesus que nada falam sobre ele. E os que falam, supostamente, é claro, se trata apenas de uma falsificação da igreja na cara de pau. Era muito comum sim a igreja criar várias falsificações e endossada por seus líderes. Por exemplo, uma delas muito famosa é a falsificação do Sudário de Turim. Foram feitos exames no Sudário de Turim, onde 3 fragmentos foram levados para 3 laboratórios diferentes e feito datação de carbono 14. O que aconteceu? Os 3 resultados deram que o sudário não passava do século 13 ou 14. Seria feito por volta desse período. E não de 2015 anos atrás, como muitos acreditam. Então sim, o sudário foi feito no século 14, na época medieval, onde era muito comum esse tipo de falsificação. Ah, e se você não está acreditando no tio, você pode entrar no site da Nature e procurar lá, porque esses estudos se encontram publicados no site da Nature. Walter Macron, um perito em falsificação de artes, descobriu também um pigmento no sudário do século XIV, utilizado com uma técnica que também deriva do mesmo século. Os primeiros documentos a relatar o Santo Sudário vêm de que século? Adivinhe só? Do século XIV. Outra coisa também interessante que nós podemos notar no Sudário de Turim é a forma desproporcional, a falta de simetria, as linhas alongadas que parecem remontar à arte gótica do século XIV, sangue escorrendo sobre o cabelo, as faltas de distorções sobre o pano, entre uma série de outras evidências que seriam claramente colocadas no sudário caso realmente tivesse sido posto sobre uma pessoa e essa pessoa tivesse deixado a sua impressão sobre o mesmo. E para finalizar essa questão da falsificação do sudário de Turim, no ano 2000 foi encontrado a tumba do sudário, onde se encontrou um sudário real, uma trama real de um judeu do primeiro século que não tinha nada a ver com o sudário de Turim.
muita diferença, e também a forma que supostamente esse judeu teria sido enterrado não demonstra nenhum paralelo com o Sudário de Turim, que é uma falsificação medieval. Existem várias falsificações sobre objetos que Jesus supostamente teria usado, como uma coroa de espinhos, pedaços da cruz e inclusive a lança de Longinos. Longinos foi um centurião que foi verificar se Jesus havia morrido realmente e ele perfurou. Se eu não me engano, só contém isso em um evangelho, tá? Não existe em todos os evangelhos sobre Longinos. E para vocês só terem uma noção, tem 3 lanças de Longinos existentes no mundo hoje, em diferentes lugares, e que datam de épocas totalmente diferentes e nenhuma de 2015 anos atrás. Agora eu vou mostrar para vocês que Jesus mentiu. Sim, Jesus é um mentiroso. Ele mentiu em relação à sua volta e o fim dos tempos. Não acredita no tio? Vamos acompanhar o tio com a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, se você não tiver Bíblia, abre uma aba aí do lado e abre em Lucas 21:32, por gentileza. Lucas 21:32 diz o seguinte: eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O que ele está se referindo? A volta dele, o fim dos tempos e tudo mais. Agora abra sua Bíblia em Mateus 10:23 e acompanhe comigo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Caifás também deveria presenciar a volta de Jesus. Não acredita? Acompanhe o tio em Mateus 26:64. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. E você também pode ver isso em Marcos 14:62. E não aconteceu. Outra vez que Jesus confirma a sua volta em breve e que não se concretizou é em Mateus 16:27-28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão da morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso também é visto em Marcos 8:38, de 9:1 e Lucas de 9:26-27. Agora o tio vai colocar aqui, trechos em que os primeiros cristãos acreditavam piamente de que Jesus voltaria durante suas vidas. Inclusive Paulo estava ficando preocupado com essa questão da não volta de Jesus. Então tá aqui alguns trechos para vocês verem. Se estiver passando rápido, pausa o vídeo, vai vendo, vai colocando ali nas abas do lado para ver que o tio não está mentindo. Jesus já era para ter voltado e ele não voltou, o que confirma mais uma vez que essa história não passa de um mito. Jesus, se existiu, foi um homem comum, não um Deus todo-poderoso ou filho de um Deus, como você queira entender, que vai voltar com o seu exército de anjos. Não, isso não vai acontecer e está na sua Bíblia. Você pode inventar a manobra exegética, hermenêutica que você quiser, mas isso é um fato. Jesus já era para ter voltado e não voltou. Isso significa que ele é um mentiroso. Na verdade, quem escreveu esses trechos é um mentiroso, porque escreveu sobre um mito que não existe e que não irá voltar, e já está iludindo pessoas há mais de 2000 anos. Agora eu vos pergunto, teria Jesus nascido antes de Cristo? Bom, por mais louca que pareça essa frase, ela é verdadeira, porque antigamente o calendário era contado antes e depois da fundação de Roma, segundo o mito de Rômulo e Remo e sua fundação. O calendário, por exemplo, dos judeus, quando Jesus supostamente teria existido, estaria por volta do ano 3760. Hoje o calendário judeu está por volta do ano 5775. E é por volta, galera, do século IV que o cristianismo começa a ganhar força, com a incorporação em sua crença de alguns imperadores romanos, como o mais famoso deles, Constantino, que deu um tremendo empurrão para essa crença. E é em 525, com o apoio do Papa João I, que Dionísio Êxiguo
define a data do nascimento de Cristo como sendo de 525 anos atrás em relação à data em que eles estavam. Então, no caso, Jesus teria nascido há 2015 anos atrás, sendo que Herodes morreu 6 a 4 anos antes do nascimento de Cristo. Então, supostamente, segundo a Bíblia, Jesus já teria nascido quando a sua data oficial foi estabelecida. Então, Jesus não tem 2015 anos de idade, como você supunha até hoje. Existe uma tese muito aceita por historiadores de Cristo, que na verdade sua lenda teria começado com os essênios, a qual eles tinham um Crestos ou um Cristo que derivou o nome cristão, cristianismo, Cristo, tudo isso foi derivado do Cresto dos essênios, tá? Então você pode pesquisar, abrir uma aba do lado, pesquisar em biblioteca, com o historiador, pesquise do modo que você quiser. Mas existe essa referência de Jesus ter vindo do Cresto dos essênios, que tinha algo muito parecido com os ensinamentos de Cristo, de repartir ao próximo e de que os problemas de um seriam o problema de todos. Essas coisas do tipo, valorizada pelos ensinamentos do mito de Jesus. Lembra no começo do vídeo que eu falei que o nome Jesus é uma transliteração e que o nome verdadeiro é Yeshua e não Jesus Cristo? Bom, existia também um outro Yeshu que é descrito no Tosefta e no Talmud, tá? Então esse outro Yeshu teria derivado, ele já vem 150 anos antes do cristianismo propriamente dito, e que ele teria derivado também a lenda de Jesus. Então o que nós podemos notar é que, por exemplo, com incorporações de algumas coisas do mitraísmo, como o beber do vinho como sendo sangue, comer do pão como sendo a carne, o dia 25 de dezembro, a mãe virgem, coisa que Maria não era virgem, a palavra Maria era mulher madura ou mulher jovem e não virgem, Jesus não nasceu 25 de dezembro, essas coisas que Jesus ter dito amar ao próximo como a ti mesmo, já viam de outros pensadores antigos e contemporâneos de Jesus, ou até muito anteriores, tá? Já era uma ideia comum. E você vê, por exemplo, Yeshu HaNotzri, vou colocar o nome aqui porque eu não sei se eu pronunciei correto, precedendo Jesus, o Cresto dos essênios, tudo isso, quando você vai ligando os pontos, você vai identificando da onde surgiu a mitologia de Jesus e por que você acredita nele hoje como sendo um personagem real, sendo que ele é uma compilação de vários mitos e adições de pensadores da época, e até mesmo falsificadores, como os monges copistas, que às vezes adicionavam coisas sem querer e outras vezes propositalmente, como na passagem do Atire a Primeira Pedra. E se você não conseguir por Yeshu HaNotzri, pode procurar por Yeshu Ben Pantera, tá? Tá aqui, ó, escrito corretamente, que eu não sei se eu estou pronunciando correto. Eu poderia falar aqui também sobre Jesus e Horus, mas isso dá muita polêmica porque as pessoas querem fontes de Wikipédia. Bom, galera, se você quiser saber um pouco mais sobre as similaridades de Jesus e Horus, eu recomendo esse livro aqui, que é Cristo no Deserto, tá? É um livro com mais de 600 páginas, com mais de 100 figuras, que mostra claramente a relação entre os dois. Eu não estou dizendo que Jesus é um plágio de Horus, até porque Jesus não nasceu 25 de dezembro, Jesus não vem de uma virgem, apenas esses fatos são atribuídos tanto a um quanto a outro em determinadas coisas. Você vê isso em Horus, em inscrições em tumbas, inscrições em pirâmides, em alguns livros do Egito Antigo e alguns papiros antigos, e tudo isso você pode ver também nesse livro que eu estou recomendando para vocês. Então essa parada de que Jesus é cópia de Horus, isso aí é mentira, porque Jesus não vem de 25 de dezembro, é apenas uma atribuição posterior da igreja, tá, galera? E sobre o dia 25 de dezembro, que muitos dizem se referir a Mitra, era uma comemoração ao Deus Sol Invictus, tá, galera? Não significa que Mitra e o Deus Sol Invictus eram o mesmo personagem, não. Eles só foram quase que fundidos depois ao longo do tempo, e como já era uma festa muito comum, uma comemoração muito apreciada pelos romanos daquela época, então colocaram Jesus como nascendo no dia do Deus Sol Invictus, para que pudesse esquecer a religião antiga e substituir
pela nova que seria o cristianismo. E existiam vários supostos messias na época de Jesus. Um bem famoso é Apolônio de Tiana, tá? Como por exemplo em A Vida de Apolônio, de Flávio Filostrato, demonstra a principal fonte de sua suposta existência. A Vida de Pitágoras de Porfírio e A Vida Pitagórica de Jâmblico também são obras que falam sobre Apolônio de Tiana, que também teria nascido de uma virgem, feito os milagres, sido filho de Deus e por aí vai. Galera, Messias é um termo que significa ungido, então não só Jesus teria sido Messias, por exemplo, Davi também teria sido o Messias caso ele tivesse existido. Outro rival de Jesus que também seria tido como Messias é Simão Bar-Coba, você também tem Simão Magnus, o próprio João Batista também poderia ser um rival de Jesus da época. Você tem outros cultos famosos na época de Jesus, como o culto a Ísis, que também era tida como virgem, tá? Você tem culto a Mitre, e por aí vai, vários cultos. O próprio imperador de Roma era visto como o filho dos deuses, ou filho de Deus, um filho que seria, no caso, o Messias. Então, galera, o que vocês podem ver é que tudo que a gente tem sobre Jesus tem contradições, foram coisas inventadas, coisas que não tinham no originais, foram adicionadas depois, e coisas que tinham papiros originais, que mais eram comprometedores, como Jesus matando um menino, ou Jesus casado, foram tidos como apócrifos. Muitas das supostas provas de Jesus, como coroa de Cristo, pedaços de cruz, santo sudário, essas coisas assim, são tidos como peças falsificadas e a ciência corrobora que foram falsificadas do tempo medieval. Textos de historiadores falsificados. Nós temos também muitas mentiras ditas na Bíblia, como Jesus dizendo que voltaria em breve, coisa que não aconteceu. E galera, tinha várias e várias versões de Jesus. Por exemplo, no docetismo, Jesus e sua crucificação não passava de uma ilusão. No ebionismo, Jesus era apenas um homem comum, o que não era muito diferente do que acreditava-se o gnosticismo, que não acreditava que Jesus era Deus em carne e osso. Hoje em dia, por exemplo, os judeus não consideram Jesus como Messias, os judeus ainda esperam a vinda do seu Messias. E os islâmicos, por exemplo, eles têm Jesus como mais um profeta, assim como foi Maomé. Você pode perguntar para qualquer historiador, arqueólogo ou teólogo se existe alguma prova concreta de que Jesus existiu. E todos eles vão lhe falar que não existe. O máximo que podem fazer é dizer que existem muitos evangelhos, alguns textos que falam sobre Jesus, porém, aqueles que são honestos sabem que esses textos que falam sobre Jesus, que são esses que eu demonstrei aqui no vídeo, são textos falsos, que foram feitos pela igreja, e que os evangelhos foram feitos muito posteriormente, com muita falsificação, adição, e que contam de tempos posteriores ao de Jesus. E uma ligação direta entre pessoas que existiram e Jesus não acontece. Jesus não passa de um mito, uma mitologia criada e inventada com raízes nas quais eu apresentei aqui nesse vídeo. Aí você deve estar se perguntando como que a igreja fez para que o mito de Jesus perdurasse por tanto tempo. E olha aqui a sua resposta. É assim que a igreja fez para manter aqueles que a questionavam longe, é assim que eles calavam os seus opositores, ou boa parte deles. Aqueles que questionavam a fé tinha esse destino. E não é isso que acontece hoje na religião que mais cresce no mundo, que é o Islã. O que eles fazem? Olha aí, não é a mesma coisa? Introduzindo medo, terror, é a mesma coisa que aconteceu no passado. Tanto que conforme as pessoas reproduziam, iam tendo vários filhos, que antigamente o pessoal fazia filho pra caramba, então seus descendentes iam espalhando o mito de Jesus. As pessoas não doutrinam seus filhos desde cedo a acreditarem que Jesus é real? Então, se você questionasse no passado, você acabaria sendo assassinado ou vivendo em prisão perpétua na sua casa. Você não poderia questionar as escrituras. As pessoas eram manipuladas a crer que Cristo era real.
As pessoas nem sabiam ler, nem sabiam questionar a Bíblia, porque muitos deles eram analfabetos. Estima-se que apenas 3% da população sabia ler. Por isso nós temos os vitrais das igrejas, que têm aqueles desenhos, pois as pessoas não sabiam ler e verificar aqueles desenhos seria mais fácil para elas para o entendimento das escrituras ou daquilo que os líderes religiosos queriam que elas acreditassem. Então você tem a doutrinação desde a infância e você também tem a imposição da crença. As outras crenças, os outros textos eram destruídos, tá, pela igreja. Eu não sei se existe algum guardado na biblioteca do Vaticano, onde tem vários textos que não são liberados ao público. Alguns dizem ser textos comprometedores, vai saber. E também nós temos a perseguição àqueles que os questionavam. E é justamente isso que acontece com o Islã hoje. Hoje o Islã tem sua população crescendo, eles se reproduzem feito coelhos e também impõem medo e terror. Não todos, não estou generalizando, mas é assim que você tem um mito crescendo, com o Império Romano dando total apoio e espalhando ele pelo mundo. Ou você acredita mesmo que as pessoas que moravam aqui no Brasil acreditavam em Jesus ou em Deus? Eles acreditavam em Tupã, esses deuses que são de tribos indígenas, mas que os padres jesuítas fizeram eles acreditar. Então você impõe uma crença e faz bilhões de pessoas acreditarem que seu Deus é real, sendo que ele não é. Então se você comemora o Natal e ganha presente no dia 25 de dezembro, agradeça ao Deus Sol Invictus, um deus pagão cultuado por Roma e outras civilizações do passado, e não a Jesus. Se você ganha ovo de Páscoa ou decora sua casa com coelhinhos na Páscoa, agradeça a cultos como, por exemplo, o culto a Eostre e não a Jesus Cristo. Foi até um dos motivos do porquê se criou a data do cristianismo no dia 25 de dezembro, como eu demonstrei aqui no vídeo, foi para poder ajustar a data da Páscoa, tá? Eu tinha esquecido de mencionar esse detalhe. Aí vai ter cristão que vai querer comparar Jesus Cristo a Sócrates, a qual também não deixou nenhuma evidência de sua existência, mas que muitos concordam que tenha existido. Então por que não concordar que Jesus tenha existido também, não é mesmo? Sócrates, diferente de Jesus, teve discípulos que tiveram ensinamentos naturais que passaram para as gerações seguintes e que têm sua existência comprovada, como é o caso de Platão, Xenófades, Euclides, Esquino, Fedon, por aí vai. Porém, Jesus teria apenas discípulos que seriam analfabetos, como supostamente ele teria sido, e que não deixaram nenhuma evidência concreta. Ou seja, Sócrates, que viveu 500 anos do suposto nascimento de Jesus, tem mais evidências da sua existência do que o próprio Jesus Cristo, que viveu 500 anos mais tarde, supostamente. Diferente de Sócrates, que falava de coisas naturais, Jesus tratava de coisas sobrenaturais. E tudo aquilo que é sobrenatural e extraordinário requer provas extraordinárias. E seus discípulos nada deixaram por escrito, como vocês puderam ver em todo o vídeo. Todas as supostas evidências sobre ele são alegações falsas ou muito fracas, e os historiadores parecem ter esquecido o homem que parece ter feito muito em seu mito. Então galera, o que eu fiz no vídeo de hoje? Eu demonstrei para vocês de forma clara que quase tudo, se não tudo que tem sobre Jesus Cristo é invenção da igreja ou das pessoas que o cultuavam, invenção de pessoas que tinham interesse em espalhar o culto de Jesus, e que não existe nenhuma evidência histórica, nenhuma evidência especial sobre o mesmo. Muitas das coisas se tratam de falsificação e parece que ele foi esquecido pelos historiadores. Seus discípulos nada deixaram sobre sua obra, a não ser aquelas falsas atribuições dadas a eles pela igreja. A igreja que tem falsificado, inventado e reinventado o mito de Jesus durante séculos. Então, se você aceitou o grande desafio desse vídeo, você tem que fazer o seguinte: você tem que me dar uma prova concreta de que Jesus realmente existiu. O que eu acho? Eu acho que um Jesus histórico pode ser plausível, assim como um Hércules histórico, um Perseu histórico, um Aquiles histórico,
um Quetzalcoatl histórico, um Krishna histórico também podem ser plausíveis. Agora, um Jesus mítico, isso está mais do que refutado. E se você aceitou o desafio, me refute, mostre uma evidência de que Jesus mítico realmente existiu. Você vai aceitar o desafio ou vai encolher a sua insignificância? Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, fui!